Vamos continuar então com o último vídeo da série do surfactante pulmonar e seu papel na dinâmica alveolar. Então eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até agora. Vamos lembrar então que a nossa comparação foi feita com um exemplo de balões de festa. Então nós lembramos que havia uma tentativa de encher dois balões de festa simultaneamente usando um tubo em Y, e essa experiência não deu certo. Isso é o que a gente gostaria que acontecesse, e essa experiência não funciona porque sempre um balão vai se encher e o outro não vai se encher. Não é possível encher dois balões simultaneamente, assim como se nós passarmos para um raciocínio usando o alvéolo, imaginando que os alvéolos fossem simplesmente balões elásticos, também não seria possível encher dois alvéolos simultaneamente, pelo mesmo princípio. E nós vimos que o princípio por trás disso é a lei de Laplace, que está expressa aqui, porque quanto menor o raio, maior vai ser a pressão dentro da estrutura. Então um balão pequeno sempre vai ter uma tendência de se esvaziar no balão grande, ao contrário daquilo que diz o nosso bom senso, de que os dois balões deveriam, estando em comunicação, deveriam atingir o mesmo tamanho, portanto o balão grande se esvaziando no balão pequeno, e na realidade o que acontece é o contrário: o balão pequeno se esvazia no balão grande e o balão pequeno entra em colapso. E este é um problema que não pode acontecer no sistema respiratório, evidentemente. O que nós desejamos, o que o sistema respiratório deseja, por assim dizer, é que os alvéolos sejam cheios de ar simultaneamente a partir de um mesmo bronquíolo terminal. Então nós queremos que, ao entrar o ar sob pressão nesse bronquíolo terminal, os dois alvéolos sejam cheios de ar e não apenas um alvéolo, deixando, por exemplo, em prejuízo esse alvéolo vermelhinho aqui. Como isso é resolvido, nós já começamos a explicar, e o que nós havíamos visto, dado como exemplo do funcionamento do alvéolo, nós mostramos que o alvéolo, na realidade, ele tem vários componentes, todos eles importantes no contexto da lei de Laplace. Então o alvéolo, ele tem, vamos dizer, três personalidades. Ele tem um componente elástico, que a gente vai ver depois com mais cuidado, um componente de tensão superficial devido à superfície da água, a membrana de tensão superficial da água, e um componente de surfactante, que na realidade funciona como uma espécie de detergente, que é um componente que diminui a tensão superficial. Então, esses dois fatores, o componente elástico e o componente da membrana de tensão superficial, são fatores que tendem a colapsar, a colabar o alvéolo. E o fator do surfactante é o componente que tende a impedir o colapso do alvéolo. E, portanto, nós havíamos falado para vocês que, na realidade, então, o alvéolo, ele tem, por assim dizer, três personalidades, três modos de funcionamento, baseado em três princípios e em três parâmetros que são relevantes nessa descrição. Então, o componente elástico do alvéolo, portanto, o componente elástico que é representado pelo balão de festa, borracha elástica, é a parte tecidual do alvéolo. O componente relacionado à tensão superficial da água é a camada superficial de fluido. E, finalmente, o componente da bolha de sabão é o surfactante, que nós já havíamos começado a descrever e vamos terminar a descrição nesse vídeo. Então, nós podemos dizer, recapitulando um pouco do vídeo anterior, que o alvéolo é, na realidade, uma combinação, do ponto de vista dinâmico, uma combinação de balão de festa com gota de água e com bolha de sabão. Ele tem um pouco desses três componentes, e na realidade a proporção em que esses três componentes atuam na dinâmica do alvéolo varia com o raio, com o tamanho do alvéolo.
Portanto, o alvéolo funciona de uma maneira extremamente eficiente, extremamente dinâmica e rápida, porque todos esses três componentes eles têm que se arranjar de modo a fazer com que os alvéolos servidos por um mesmo bronquíolo possam se encher simultaneamente e não simplesmente acontecer como o problema que ocorreu aqui no balão de festa, que um alvéolo se enche, um balão se enche e o outro não se enche. Então isso não é desejável, isso leva a uma disfunção respiratória. E agora nesse outro diagrama nós podemos ver então com um pouquinho maior de detalhe, um pouco mais de detalhe, esses três componentes dinâmicos do alvéolo. Portanto, aqui nós temos a membrana basal, nós temos uma camada de células alveolares do tipo 1, não vamos colocar as células alveolares que produzem um surfactante para não contaminar, por assim dizer, essa descrição. E temos aqui o filme de água, que molha a superfície interna do alvéolo. Na realidade, esse filme é basicamente água, mas não é exatamente água, é um fluido composto em grande parte, na maior parte da sua massa por água. E na superfície desse filme de água nós temos uma camada de tensão superficial, que é uma camada que ocorre na superfície de qualquer massa de água, de um lago, de uma placa de Petri com água ou de uma gota de água. Então, toda vez que existe uma interface entre a água e o ar, as camadas, as moléculas de água na superfície têm um arranjo, vamos dizer, diferente do arranjo que elas têm no seio da solução, porque elas estão submetidas a uma força desigual, uma força diferente. Na realidade, elas são mais atraídas entre si do que as moléculas de água que estão no meio da solução, no meio da massa de água. E, portanto, elas formam essa membrana de tensão superficial. Todos vocês já devem ter visto esses mosquitinhos ou bichinhos que andam na superfície da água, e na realidade eles conseguem fazer isso porque eles são muito leves e porque de fato existe sobre a superfície da água uma membrana na qual esses animaizinhos podem se apoiar. E aqui nessa mesma figura nós podemos ver o outro componente, que é, agora com um pouquinho mais de aumento, o terceiro componente, que são essas moléculas, que são moléculas especiais de fosfolipídios, que são sintetizadas ao nível do próprio alvéolo, e elas podem ser colocadas, incluídas ou imersas nesta membrana de tensão superficial da água, à medida em que isso se torna necessário. Portanto, a quantidade dessas moléculas de fosfolipídios que rompem as forças de tensão superficial dessas moléculas na forma de V, que são as moléculas de água. Então, vocês estão vendo que essas moléculas de fosfolipídios, que tem uma cabeça polar e duas caudas apolares, elas conseguem romper ou diminuir as forças de coesão entre as moléculas de água que estão aqui na superfície, fazendo com que a tensão superficial na superfície diminua. Como essa tensão superficial da água é um componente muito importante da tensão superficial total do alvéolo, nós já vimos que então tem três componentes de tensão superficial. Como o alvéolo é uma estrutura muito pequena, esta membrana de tensão superficial e esta contribuição da membrana de tensão superficial da água no tamanho, na intensidade da força total de tensão superficial que rege a dinâmica do alvéolo, então essa componente da água é muito importante. Portanto, qualquer alteração da tensão superficial da água, e nesse caso essa alteração, essa diminuição é feita pelas moléculas do detergente. Portanto, esta contribuição do detergente na tensão superficial da água, ela é extremamente importante, diminuindo a tensão superficial total do alvéolo
e, portanto, diminuindo, de modo muito importante, a tendência do alvéolo em se colabar. Isso previne, portanto, a diminuição ou colabamento do alvéolo no momento em que ele vai ser cheio de ar. Nós vamos ver agora um pouquinho para cá uma outra figura que mostra então comparativamente o que acontece com as moléculas de tensão superficial com a tensão superficial. Agora nós estamos retiramos os componentes elásticos, as células alveolares e a membrana basal, e deixamos apenas aquele filme de água com as moléculas de água que estão na superfície. Agora eu não coloquei mais na forma desses V, da letra V, para simplificar a descrição. Então, essas bolinhas azuis mais escuras são as moléculas de água que estão na superfície da água, portanto, formando a membrana de tensão superficial. Vocês vejam que a força de tensão superficial nesse caso é maior do que a força de tensão superficial nesse caso, porque agora, nesse outro exemplo, nós temos as moléculas do surfactante destruindo em parte a força de tensão superficial que havia aqui. Então nós temos aqui uma tensão superficial menor do que nós temos aqui. Vamos agora então ver de que modo o surfactante, agora de uma descrição um pouco mais quantitativa, usando a lei de Laplace, que foi a base da nossa discussão, vamos ver como o surfactante consegue então manter a dinâmica alveolar. O que o surfactante faz, como nós já vimos, é diminuir a tensão superficial. Só que ele faz isso de um modo, vamos dizer, inteligente. Porque quando o alvéolo diminui, o que se deseja é diminuir a tensão superficial. Portanto, diminuindo o raio do alvéolo, nós queremos que a tensão superficial diminua na mesma proporção, porque a ideia é manter constante a pressão dentro do alvéolo. Então, o que fazia o alvéolo se colabar era o fato de que o raio diminuindo e a tensão T não diminuindo, a pressão aumenta muito e ele então joga o seu ar para o alvéolo vizinho. Agora, se no momento em que o alvéolo tem um raio pequeno, a sua tensão superficial também é pequena, na mesma proporção, a pressão dentro do alvéolo se mantém constante. E como que isso pode ser obtido? Através do papel do surfactante. De que modo o surfactante consegue resolver esse problema? Então nós vamos ver aqui o que acontece quando nós temos dois alvéolos com raios diferentes. Então imagine agora esse alvéolo, ele tem as moléculas de água e tem, vamos dizer, uma molécula de surfactante para cada 4 moléculas de água. E ele tem um raio grande. Então, o que a gente pode ver é que quando o raio é grande, a tensão superficial pode ser grande. Desde que a proporção, a relação entre a tensão superficial e o raio mantenham essa pressão constante. E agora vamos ver o que acontece quando o raio diminui. Então, num alvéolo que tem um raio pequeno, para que ele possa entrar em equilíbrio dinâmico com o alvéolo grande, ou seja, o que nós queremos é que esse alvéolo não se esvazie nesse, mas os dois possam se encher, porque é muito difícil que dois alvéolos tenham exatamente o mesmo tamanho no momento em que eles vão iniciar o seu ciclo de enchimento. Sempre um alvéolo vai estar um pouco maior do que o outro. Então, imagine agora que esse alvéolo, eles vão ser agora cheios, então esse alvéolo, por acaso, está um pouco menor do que esse. Como que é resolvido o problema utilizando o surfactante? Então, o que acontece é o seguinte: quando o alvéolo está menor, é inserida uma maior quantidade de surfactante, diminuindo a tensão superficial. De modo que, se vocês olharem aqui a lei de Laplace, quando o raio é pequeno, se for diminuída a tensão superficial
na mesma proporção do raio pequeno, a pressão P é igual à pressão desse alvéolo, onde o raio é grande e a tensão superficial é grande. Então, o que interessa para o relevante para definir a pressão dentro do alvéolo não é nem T nem R, é a relação entre T e R. E se essa relação for mantida constante, a pressão dos dois alvéolos, como está mostrado aqui, ela se mantém igual à medida que eles vão se enchendo. Portanto, não existe então o perigo ou a tendência desse alvéolo pequeno não se encher, e não só não se encher, como querer se esvaziar para o alvéolo grande, como a gente já viu, se o sistema não tiver o detergente influindo. Agora, de que maneira isso é feito? Evidentemente, existe um sistema de modulação muito eficiente, de modo que em cada ciclo de enchimento e esvaziamento alveolar é incluída uma maior ou menor proporção de moléculas de surfactante na superfície do alvéolo. E existem, evidentemente, patologias relacionadas a isso, principalmente o que acontece em alguns recém-nascidos, onde existe uma deficiência de produção do surfactante. Então, o resultado dessa deficiência de produção de surfactante é uma dificuldade de enchimento alveolar e, evidentemente, o que vai ocorrer é uma insuficiência respiratória. Então eu agradeço a atenção de vocês e com isso a gente termina essa série de vídeos. Muito obrigado.